Que é família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba, Marcolino Moco, bate de frente com João Lourenço e sai em defesa do general Paca ao criticar o sistema político angolano. Tudo isso e muito mais acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, eu não disse que nós estamos de volta, não da maneira que nós queríamos, mas estamos de volta. Já inscreva-te no canal, partilhe o vídeo, comenta, aquele like maroto, aquele dislike se você não curtir também. Sem mais blá blá, querem vossas opiniões, que é de extrema importância, para a gente conseguir prender esses marimbondos que andam a roubar dinheiro público. Sem mais delongas, vamos aqui para o que interessa. Sim, família, vocês sabem que ontem o MPLA, o João Lourenço mandou os deputados do MPLA, que só sabem servir bala, a aprovar uma lei para punir os generais. Propriamente o general Paca, Gino Carneiro e Numa. Com isso, como é que fala? O Marcolino Moco veio a público bater de frente com o próprio João Lourenço. Tá entendendo? Olha aqui, ó. O antigo secretário-geral do MPLA, José Carlos Marcolino Moco, manifestou publicamente em defesa do general Paulo Mendes de Carvalho, conhecido como Paca, após este ter sido acusado de proferir insultos contra o presidente da República de nome João Lourenço. Em publicação recente, Moco reafirmou que os comentários de Paca não devem ser analisados apenas sobre uma prisma jurídico formal, considerando que representam uma resposta rebelde ao que descreveu como um sistema político de ético horrível, conduzido pelo executivo desde o fim da guerra civil. Segundo Moco, a sociedade angolana esperava por uma fase de distensão após o conflito armado, mas, em vez disso, o Estado teria sido transformado num instrumento de exclusão apoiado por serviços secretos, desviando da sua função original. O antigo dirigente recordou que, no início do mandato, João Lourenço renovou a esperança, mas acabou por conduzir o país a uma situação que considera insustentável. Marcolino Moco alertou ainda para que a visita do Papa Francisco a Angola não seja utilizada para consolidar a atual estado das coisas, defendendo que o momento deve servir para reforçar os objetivos do Congresso da Reconciliação Nacional promovido pela CIAST. Fonte, como é que fala? Clubecapa.net. Vamos lá colocar aqui as imagens do debate que teve ontem no Parlamento sobre a aprovação dessa tal lei. Vamos lá assistir, por favor. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Eugênio Antonino Ngolo, do Grupo Parlamentar da UNITA. Peço ao Sr. Deputado Pedro de Moraes Neto que se prepare para intervir a seguir. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela palavra que nos dá. Eu tomo a palavra para o seguinte: as nossas Forças Armadas têm uma rica história ligada à libertação do país, ligada à busca da democracia e hoje voltadas para a construção de uma Angola diversificada e unida. Particularmente sobre Código de Disciplina, eu gostaria de apelar a que se aproximasse a disciplina no contexto de todas as leis que regulam as Forças Armadas angolanas. Muito particularmente naquilo que vai ser o direito do cidadão angolano que integra as Forças Armadas. Vamos impor uma disciplina a um soldado sobre quem não estão cumpridas as obrigações do Estado. O serviço militar é obrigatório, o soldado tem que ter um tempo limite de cumprimento desse serviço militar, parece que são 3 anos, mas eu vejo militares que cumprem serviço militar obrigatório muito para lá desse tempo. Eu vejo soldados que são soldados há 15, 20 anos. Quem é que está na indisciplina?
É o tutor ou o tutelado? É o soldado ou a instituição? 15 anos de serviço militar obrigatório, soldado ou sargento. Eu venho também do exército colonial, onde o Regulamento Geral das Forças Armadas impunha obrigações da instituição. Serviço militar obrigatório, 42 meses. Depois dos 42, se continua para o quadro permanente, tem que tomar algumas medidas, mas é formação para a promoção. Formação para a promoção. Entra com 4ª classe e, ao fim de 10 anos, o soldado tem a equivalência de um médio, por exemplo. Entra com 6ª classe, tem a equivalência de, passa de alferes para capitão, tem o direito ao curso de oficiais superiores. Chega a coronel, tem o direito ao curso de generais. Essas coisas todas devem estar em simultâneo. Exigir apenas disciplina do soldado é uma situação de lacuna. Temos que cobrir esta lacuna. Temos que pedir à instituição para cumprir as obrigações com o cidadão angolano integrado nas Forças Armadas. E é por isso que eu digo, a seguir há as carreiras militares, mas que sejam carreiras militares no sentido do cumprimento rigoroso dos deveres que Angola tem com os seus filhos nas Forças Armadas. Que não venhamos a encontrar pessoas com 30 anos como sargento, 30 anos de prestação de serviço, sargento, 15 anos de prestação de serviço, soldado. Temos que também olhar para aquilo que nós podemos dar àquela pessoa de quem pedimos a disciplina nas Forças Armadas. Por último, eu queria dizer que, olhando para a África, onde a maior parte das Forças Armadas tem mais serviço dentro do país do que fora, e muitos desses países, as Forças Armadas estão na espreita de golpes de Estado, também é uma situação de indisciplina. O que significa, temos que olhar também para o papel das Forças Armadas no contexto do país. Para mim, as Forças Armadas são um instrumento de política externa e nunca deviam ser instrumento de política interna. Muito obrigado. Temos pedido de declaração de voto, um pedido até agora. Não sei se mais alguém quer, não. Portanto, tenho a palavra para a declaração de voto o Sr. Deputado Alcino Jonas Cuvalela, do Grupo Parlamentar da UNITA. A disciplina militar não é apenas uma regra e conduta dentro dos quartéis. Ela é um verdadeiro pilar de estabilidade, da ordem e da soberania de uma nação. É a alma das Forças Armadas e a coluna vertebral da defesa da pátria. É através dela que se formam homens e mulheres firmes, corajosos e comprometidos com a soberania, a honra e o futuro da nação. O Grupo Parlamentar da UNITA considera por isso que o Código da Disciplina Militar não deve misturar a dimensão ontológica e axiológica, o militar no ativo e na reserva com o militar na reforma. São situações homônimas, mas não confundem a pena aplicada por um juiz com a pena de um avestruz. Por isso, o Grupo Parlamentar da UNITA votou contra. O Grupo Parlamentar da UNITA votou contra o Código de Disciplina Militar porque entende que o Código deve ser o eixo de construção de valores militares, do cumprimento do dever patriótico, da eficácia da missão e humanismo.
não é obediência cega às ordens superiores de certos políticos escondidos no fardamento militar e nas posições de comando das Forças Armadas. O grupo parlamentar da UNITA votou contra, por entender que o Código de Disciplina Militar deve ser o eixo da justiça, de recompensa pelo sacrifício e dedicação do militar, pois não há na humanidade um sacrifício maior concedido à pátria e ao povo acima do sacrifício do militar. O grupo parlamentar da UNITA votou contra, por entender ainda que a proposta da lei alusão não resolve as preocupações centrais dos militares, pois entende que não se produz disciplina efetiva com os soldados que ganham uma miséria, com os oficiais superiores generais que andam de táxi. Não se constrói disciplina com a fome nos quartéis, com fardamentos rotos, com botas remendadas. E pior, com soldados fixos na mesma patente há 15, 20, 30, 50 anos e chegam à reforma frustrados e com as tromboses a tomarem conta dos seus destinos. Essa atitude superior não se configura numa disciplina, pelo contrário, numa exploração e escravidão corporativa dos soldados. Aqui vale lembrar o alto comandante das extintas falas, o Dr. Jonas Malheiro Savimbi: quando o soldado estiver desprovido de tudo o que é seu, torna-se livre. Que o debate na especialidade nos esclareça as zonas cinzentas e enriqueça o diploma, fitos no dever de construir um exército republicano cada vez mais poderoso, disciplinado, organizado e guardião da defesa do Estado Democrático de Direito. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores deputados. Temos condições de passar ao ponto seguinte da nossa agenda, referente à discussão e votação na generalidade da proposta de lei que altera a Lei nº 13/18, de 29 de outubro, Lei das Carreiras dos Militares e das Forças Armadas Angolanas. Para a sua apresentação, convido, uma vez mais, o senhor Secretário de Estado da Defesa Nacional, José Maria de Lima. Tem a palavra o senhor deputado Antônio Saúde Cabina, do Grupo Parlamentar da UNITA. Peço à senhora deputada Emília Pangimba que se prepare para intervir a seguir. Obrigado. Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, dignos deputados, distintos auxiliares do titular do Poder Executivo, soberano povo angolano, senhoras e senhores. Antes, permita, senhor Presidente, dizer, porque ouvi, que o país cresce e as oportunidades aumentam. Se o país crescesse e as oportunidades aumentassem, o cidadão não conheceria a fome jamais vista que passa hoje. O povo sim vê a fome e o endividamento do país. Indo para o ponto, senhor Presidente, eu disse na especialidade, e vamos voltar a dizer aqui, que a Assembleia Nacional deve aprovar leis que satisfaçam o destinatário. A forma como fazemos as leis permite-nos avaliar se temos uma democracia a consolidar ou se temos uma democracia a reforçar, ou ainda se temos uma ditadura. Sobre a lei em análise, não conhecemos exatamente o espírito do proponente, mas sabemos que não se legisla no vazio, só se legisla pelos factos que ocorrem. Assim perguntamos ao representante do titular do Poder Executivo: quais são os factos na base da alteração da Lei das Carreiras Militares? Será que esta alteração visa atingir oficiais, capitães, superiores e oficiais generais na condição de reformados com postura participativa crítica à má governação, como é o caso do general Paca, do general Numa? Ou o problema
Ou o problema será os generais no Carneiro? Qual é então o problema que leva o Executivo a propor esta alteração? Tenho ouvido uma palavra de ordem que a pátria aos seus filhos não implora. A pátria aos seus filhos ordena. Mas também a pátria aos seus filhos não persegue. A pátria aos seus filhos protege. A lei diz prever serviço militar híbrido. O hibridismo começa com serviço militar obrigatório, continua com serviço militar no quadro permanente, voluntários e especialistas, e termina com serviço militar por contrato. E nunca o reformado, que não tendo mais faculdade de ser promovido, muito menos de ser despromovido. O reformado não deve ser despromovido, mas precisa apenas de tratamento humano de um antigo combatente e honraria. É a ele que cabe medalhas por quanto serviu à pátria. Assim, esta lei é incompatível, porque não se deve tratar o militar na reforma como militar na efetividade de funções e o militar na reserva na mesma lei. O reformado não é efetivo. A pensão que recebe é um direito adquirido pelo serviço prestado. Esse direito adquirido não exige deveres, não se deve tocar. Ele não está vinculado a nenhum órgão onde presta serviço. Não deve estar vinculado à disciplina militar. O reformado é alguém em inatividade definitiva, afastado permanentemente do serviço ativo, sem possibilidade de ser convocado. O reservista é alguém ainda à disposição para ser convocado em emergência, mantendo o vínculo com as FA. Este sim pode ser promovido ou despromovido. Termino dizendo: a história de um povo é a vontade não é a vontade de um homem. Repito, a história de um povo não é a vontade de um homem. A história de um povo é a vontade desse mesmo povo. 2. Aos que carregaram a sua pedra para a grande obra, às vezes mal aproveitada, poupe-se o julgamento precipitado e erga-se uma intenção generosa. 3. Quando as luzes se apagarem e os conselhos já não se exprimirem, devia haver alguém que deveria dar a opinião válida e indicar o caminho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Francisco Antônio, do Grupo Parlamentar da UNITA. Se prepara o Sr. Deputado João Guerra de Freitas para intervir a seguir. Pensei que era eu. Mas não está passando aí. Como é que o micro dele fica... Sintam-se todos cumprimentados e respeitados. Povo sofredor, mesmo sendo soberano. Pela primeira vez, esta Assembleia Nacional é chamada a aprovar norma que permite despromover administrativamente cidadãos que já não estão no ativo, que já não exercem comando, que já não participam na vida operacional das Forças Armadas. A ambiguidade contida no Código da Disciplina Militar. A promoção, despromoção de um oficial reformado espanta o oficial no ativo ou qualquer outra condição militar.
Se o objetivo fosse realmente reformar as carreiras, esta lei trataria de progressão justa, motivação, transição para a reserva, direitos sociais e integração digna dos reformados. Mas não. Optou-se pelo caminho mais fácil, punir em vez de reformar. Perguntamos claramente, senhor presidente, que ameaça representa um militar reformado para a disciplina militar ativa? Que necessidade objetiva justifica retirar-lhe um posto já consolidado ao longo de uma vida inteira ao serviço? Isto não é disciplina. É rebaixismo legalizado. Espero que os órgãos do Conselho da Disciplina Militar, Direção Principal do Quadro das Forças Armadas e demais órgãos da Justiça Militar não foram forçados a elaborar os textos das corridas em cumprimento de ordens superiores e lá de modernidade, melhor dizer, invocada, querem atingir com o exercício com um fim político, ou de infundir medo e facilitar a caça às bruxas, o que é inaceitável a todos os títulos. O que devia preocupar, sim, o Ministério da Defesa Nacional e os angolanos, por que não os deputados? O pacote remuneratório que está na Casa das Leis faz tempo, nunca foi aprovado. Enquanto as carreiras militares, essa lei das carreiras militares foi aprovada em 2018. Também não trouxe nenhuma evolução. Até hoje, continuamos com os soldados a ultrapassar os 10, 15, 20 anos em cumprimento do serviço militar obrigatório, em arrepio da lei, o que configura injustiça. As FAES e afins fazem parte dos órgãos da SADC, mas a sua remuneração nem sequer tem equiparação com outros. Devem munir-se de leis justas, sem pecarem por qualidade de mínima fraqueza. Entretanto, isentas de exagero, de dura severidade, com foco no medo de perder o poder. Até lá, voltará a alegria dos tempos e nos rostos, nos quimbos e alvoroços. O alvoroço já não é de medo quando a terra voltar a sorrir um dia. Dr. Jonas Malheiro Savimbi, muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Finalmente tem a palavra o Sr. Deputado João Guerra de Freitas, do Grupo Parlamentar do MPLA. Muito obrigado, Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Nacional. Senhores membros de mesa, ilustres deputados, Lestíssimo Senhor Secretário, Sua Excelência, Presidente da República para os Assuntos Políticos e Parlamentares. A proposta de lei das carreiras dos militares das Forças Armadas angolanas reveste-se de elevada importância, justiça e humana, porquanto visa adequar o regime das carreiras militares às exigências atuais da defesa e às transformações em curso no seio das Forças Armadas. Esta proposta surge da necessidade objetiva de adequar o regime das carreiras militares ao novo paradigma de gestão dos efetivos das Forças Armadas, num contexto de reestruturação e redimensionamento em curso. As Forças Armadas evoluíram,
A sociedade evoluiu e o direito militar não pode permanecer estático. Não se trata, portanto, de um trabalho isolado ou inovador em ruptura com o passado, mas sim da continuidade lógica de um processo legislativo que se vai aperfeiçoando em funções das necessidades atuais das Forças Armadas. Um dos pontos centrais desta alteração prende-se com a atualização do regime aplicável aos militares na situação de reforma, em observância do princípio da igualdade consagrada na Constituição. A legislação em vigor regula a promoção, mas não estabelece de forma expressa os termos e condições da despromoção dos reformados, criando uma lacuna normativa. A presente proposta vem colmatar essa omissão, garantindo maior clareza jurídica e tratamento uniforme entre militares no ativo, na reserva e na reforma, passando os reformados a beneficiar também da promoção. Vou repetir, passando os reformados a beneficiar também da promoção, já que os artigos alterados tratam do âmbito da despromoção. A clarificação agora proposta garante que todos os militares no ativo, na reserva ou na reforma estejam sujeitos às mesmas regras de responsabilidade, sempre em consonância com a Constituição da República e a lei, representando uma afirmação de coerência, legalidade e justiça. A presente proposta tem um impacto direto e profundo na vida dos militares angolanos, ao definir com precisão os conceitos e os modos de despromoção administrativa ou judicial. A lei reforça a previsibilidade das consequências disciplinares, protegendo o militar contra arbitrariedades e, ao mesmo tempo, salvaguardando o prestígio, a honra e o bom nome das Forças Armadas angolanas. Importa sublinhar que a despromoção passa a alterar claramente associada a atos graves que atentem contra o decoro, a honra e a dignidade das Forças Armadas e do Estado. Apenas pode ocorrer mediante procedimento constitucionalmente previsto. Assim, a lei equilibra dois valores essenciais, como a disciplina militar e a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos militares. A redefinição dos conceitos e dos modos de despromoção administrativa ou judicial tem um impacto direto na vida dos militares angolanos. Por um lado, reforça a disciplina, a ética e o prestígio das Forças Armadas angolanas. Por outro lado, assegura que qualquer medida dessa natureza só possa ocorrer nos termos da Constituição e da lei, protegendo os militares contra arbitrariedades e promovendo a segurança jurídica. Em suma, a proposta da alteração da Lei das Carreiras dos Militares das Forças Armadas Angolanas constitui um instrumento essencial para a boa gestão do setor da defesa, para a valorização da carreira militar e para a harmonização entre a disciplina castrense, os direitos e deveres dos militares no ativo ou na reforma, e os princípios constitucionais do Estado angolano. Trata-se de uma alteração atual, necessária
equilibrada e ajustada à realidade das Forças Armadas angolanas. Em conclusão, a proposta da alteração da lei das carreiras dos militares das Forças Armadas angolanas reforça a legalidade constitucional, promove a justiça, assegura a disciplina institucional e valoriza o percurso profissional e moral do militar angolano de ingresso à reforma. É, por isso, uma lei necessária, justa e estratégica para o presente e o futuro das Forças Armadas angolanas. Senhores deputados, vamos esperar todos e em conjunto na especialidade para que de forma firme e com bastante profundidade se possa discutir esta lei. Não ficamos aqui que é a filha do presidente, isso não nos leva a lado nenhum essa conversa. O importante é na especialidade nós discutirmos a lei para que ela possa sair de conformidade e do gosto de todos nós. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Vamos convidar o Sr. Secretário de Estado para prestar os esclarecimentos. Faz favor. Excelência, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, Excelências, Srs. Deputados, praticamente o Sr. Deputado João Guerra retirou-me praticamente a iniciativa de responder. Mas ainda assim, permitam que passe umas poucas notas. Fez-se referência aqui sobre os direitos adquiridos e da doutrina. Relativamente à questão que se coloca em torno da eventual violação dos direitos adquiridos, gostaríamos de referir que a doutrina sobre os direitos adquiridos não é perentória, absoluta, consensual ou unânime, no que concerne à possibilidade da perda ou limitação dos direitos adquiridos. Na verdade, o que está aqui em causa, senhores deputados, é a necessidade da salvaguarda da condição militar em todas as suas formas e situações que constituem imperativo que materializam dos direitos fundamentais que se manifesta com o princípio da igualdade estabelecido no artigo 23 da nossa Constituição. Ou seja, se é um militar na situação de ativo é passível à aplicação do Instituto da Promoção e Despromoção, julgamos atendível e razoável que ao militar na situação de reforma seja de igual modo aplicável o mesmo, respeitando os limites da segurança e certeza jurídica. Portanto, sugiro que possamos aprofundar essa reflexão no quadro do debate na especialidade para clarificarmos quer a doutrina como a matéria de direito. Por outro lado, gostaria simplesmente de referir, senhores deputados, que é fundamental que se afirme que as alterações à lei das carreiras dos militares das Forças Armadas angolanas não serão aplicadas com retroativo, mas devem observar escrupulosamente o princípio estruturante do Estado Democrático de Direito da não retroatividade das leis. Foi justamente o estado percebido que me levou. Os deputados têm medo a pensarem que a lei tem caráter retroativo. Mas não tem. Não tenham medo, não tem. Sobre a questão de se pretender atingir determinadas figuras,
É necessário referir que as alterações observam as regras da generalidade e são abstratas, não são alterações que se apliquem casuisticamente. Há um deputado que fez menção que os militares reformados podem ser, devo esclarecer que os militares, de conformidade com a lei, os militares reformados, em casos excepcionais, podem ser promovidos por força da lei, só não podiam ser despromovidos, daí a correção que se impõe nessa alteração da lei. Há um deputado que fez referência que, provavelmente, a alteração da lei vai praticamente descambar num processo de caça às bruxas. Senhor deputado, na historiografia das Forças Armadas angolanas, a expressão caça às bruxas não vai entrar. É uma expressão que poderá entrar na historiografia militar de outras forças que já tivemos em Angola. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhores deputados, terminadas as intervenções, prestados os esclarecimentos, temos condições para passar à votação. Vamos, portanto, proceder à votação da proposta de lei, proposta de alteração à Lei nº 13/18, de 29 de outubro, Lei das Carreiras Militares e das Forças Armadas Angolanas. Sala do plenário. Os senhores deputados que estão a favor, por favor, levantem a mão. Muito obrigado. Quem está contra? Muito obrigado. Quem se abstém? Muito obrigado. Deputados em videoconferência. Senhores deputados que estão a favor, por favor, levantem a mão. Muito obrigado. Quem está contra? Muito obrigado. Quem se abstém? Naquele caso há um evidente, creio que um atraso no vídeo. Muito obrigado. Senhores deputados, a proposta de lei que altera a Lei nº 13/18, de 29 de outubro, Lei das Carreiras Militares das Forças Armadas Angolanas, foi aprovada por 111 votos a favor, 73 votos contra e 2 abstenções.